Meus amigos, um abraço aqui desde a Venezuela do Sul, especificamente de Caracas do Sul, no âmago da nossa tão amada América Latina. Tão amada América Latina. Olha, eleições municipais no Chile, a direita passou o trator. E o ano que vem, 2025, serão eleições presidenciais. Vamos lá! Acho que o pessoal do Boric não voltará. A direita prevalecerá muito provavelmente no Chile. Chile. Eleições presidenciais agora no segundo turno. Em pouco tempo, agora no domingo último, ocorreu o primeiro turno no Uruguai. Em breve teremos o segundo turno no Uruguai. O candidato governista de direita, o candidato do ainda presidente Lacalle Pou, já, se Deus quiser, confirmará a vitória sobre o oposicionista de esquerda. Vamos, Lacalle Pou, dale, vale. Muito bem. Bom, as coisas estão indo. Meus amigos, uma hora dessa nós vamos fazer uma análise bastante técnica sobre esse posicionamento do Centrão. O Sassá, o tema do Centrão, deve estar tranquilo, deve estar muito feliz. Esse posicionamento do Centrão, se levarmos em consideração o PSD de dado, PP, progressistas, né? O MDB, interessante, né? O PSD é um clone, nós estamos na época dos clones, né? Há clones por toda parte, já está na boca do povo, que vivemos em meio a clones. E agora nós temos o que é o PSD que nasceu em 2000. O PSD nasceu em 2011, 2012, 2010, 2011, 2012, por aí. O que é o PSD? Se não um clone do PMDB, MDB, sei lá como é que chama hoje. Hoje é MDB, né? Foi MDB, virou PMDB, agora é MDB de novo. E aí você vê, né? O Centrão. Nós vamos fazer uma análise, alguns ficarão desamparados, com o meu ponto de vista. Alguns vão puxar os cabelinhos assim, arrancar os cabelos com a minha análise, após assistir a minha análise sobre o que significa esse negócio do Centrão após o final aí dessas eleições municipais. Bom, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: a radiografia dessas eleições municipais, o final, o resultado, né? Vamos dizer, o veredito. Não tem uma marcha fúnebre aqui nesse momento, né? Aquela corneta, aquela clarinete, né? Tocando. A Gleisi Hoffmann está em profundo luto. A Gleisi Narizinho está em profundo luto. E o seu partido também. Eu tomei a liberdade, sei que vocês não gostam muito desta cor, da família desta cor, dessa família de cores, mas eu, em homenagem à Gleisi, porque temos que dar, nós cristãos, a Gleisi eu não sei, mas temos que praticar a ética cristã nesse momento e realmente dar um apoio moral para a doutora Gleisi Hoffmann, é advogada, a doutora Gleisi Hoffmann, porque ela está em profundo luto, e mais que isso, acontece às vezes, ela está em negativa, negação, ela está em negação, ela nega a realidade, né? Vamos ver, muitos já estão como certo o falecimento do PT, e a Gleisi está em negação, mas está em luto também a Gleisi Hoffmann. Vários estão em luto. 252 prefeituras, o partido do presidente da República, que, como lembrou mais cedo o grande Cláudio Humberto, na Rádio Bandeirantes, disse: olha, mas peraí, como assim? O presidente, disse Cláudio Humberto, o presidente obteve uma votação imensa. E o Bolsonaro também, né? O Bolsonaro, sobretudo, né? O presidente obteve o Lula grandiosa votação em 2022 e não conseguiu fazer prefeitos, enquanto o Kassab fez provavelmente mais de 1000, né? Prefeituras.
O Lula, 252 prefeituras, e olha, se não fosse a minha Bahia, mas está melhorando, não falem mal da minha Bahia, a coisa está melhorando, as pessoas estão acordando. A Bahia deu mais de 40 prefeituras ao PT. Não à toa, porque a Bahia já é governada pelo PT desde 2007. O Jacques Wagner ganhou a primeira aqui para o PT em 2006. Mas em vários estados o PT não levou sequer uma prefeitura. Em vários estados do norte o PT teve uma, duas prefeituras no máximo e tal. 252 prefeituras. Se comparados com a grandeza de quase 1.000, ou pouco mais de 1.000 do PSD, com quase 800 do MDB, com mais de 600 do PP, com as 500 e tantas do PL, né? O PSB foi votado também, razoavelmente bem votado. O PSB de bola, né? Aí já é o socialismo caviar do PSB de bola, o socialismo à la Geraldo Alckmin, o socialismo à la socialistas caviar, como o Flávio Dino, né? Tá bom. Comunista caviar. Comunista Nutella. Bom, então a Gleisi está em profundo luto. E quando o Bolsonaro disse, o PT acabou, só falta avisar, aí foi que ela realmente entrou em deprê profunda. Vamos analisar isso aqui, porque há vários como a Gleisi, só que a Gleisi é a maior nisso, na negação e no luto. Onde está? Está tudo aqui publicado na irmãzinha, na Serviçal CNN Brasil. Está aqui. Pam, 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 pam. Não é a primeira vez que anunciam a morte do PT, mas seguimos bem, disse a Gleisi Hoffmann à CNN Brasil. Vejam bem, na segunda-feira, às 15h24, a Gleisi disse isso. Não é a primeira vez que anunciam a morte do PT, mas seguimos bem, disse Gleisi Hoffmann. A presidência nacional do PT respondeu à crítica feita pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Diz que é nervoso quando Bolsonaro diz alguma coisa. A presidência nacional do PT, Gleisi Hoffmann, respondeu às críticas feitas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro sobre o resultado das eleições municipais. A dirigente nacional do PT lembrou que não é a primeira vez que sacramentam a morte do partido que hoje comanda o Palácio do Planalto, partido do presidente da República. Não é a primeira vez, disse Gleisi, que anunciam a morte do PT, mas seguimos bem com o povo e com o Brasil. Gleisi diz que o PT tem o povo. Mas pera lá, Gleisi, como é que o PT tem o povo e que o PT... Vejam, meus amigos, o partido do presidente da República conseguiu menos de 5% das prefeituras do Brasil, né? 252 prefeituras. Como é que ela está dizendo que o PT segue vivo e segue com o povo? Gleisi, tudo bem, o PT pode seguir com o povo, ou com um molusco qualquer, mas com o povo, viu? Não, com a gente brasileira, não. Também a CNN, nessa segunda, Bolsonaro afirmou que o resultado do pleito municipal significa uma vitória da direita. Disse Bolsonaro, o PT fez o passamento, já desceram o box, o carrão, né? Só falta jogar a terra na catacumba, disse Bolsonaro, bastante sarcástico, só que talvez esquecendo os baitas problemas que tem nesse momento o Bolsonaro, muitos criados por ele mesmo. Aliás, vacilou o Bolsonaro, hein? O Bolsonaro ficou lá alguns dias, os últimos dias, em Goiânia, devia ter ido a Fortaleza. Porque, vejam, olha, a diferença foi de menos de meio ponto, talvez menos de 1 ponto percentual dos votos válidos. O André Fernandes perdeu em Fortaleza por pouco. Se o Bolsonaro tivesse ido um dia antes, no sábado ou mesmo no domingo, votar com o André Fernandes, teria o André. Sabe, foi uma pena, porque aí teríamos 2 capitais do Nordeste, porque foi eleita a prefeita agora do PL lá em Aracaju, no arrumadinho estado do Sergipe.
nosso vizinho aqui na Bahia. Neste ano, o PT elegeu 252 prefeitos apenas em uma capital, fez Fortaleza. Como eu disse, se Bolsonaro tivesse lá no sábado e no domingo, o André Fernandes teria ganhado e o PT não teria nenhuma capital. Crescimento em relação a 2020, quando fez 183. Tudo bem, mas é muito pouco. Em 2020 não tinha um presidente da República, não tinha um governo federal, estava engolido pela Lava Jato. Crescimento pífio, 17, vamos dizer 19, 69 prefeituras, né? Cresceu pifiamente, olha o tanto que o PL cresceu, na verdade. O total deste ano é o mesmo que o partido atingiu nas eleições municipais de 2016, quando estava engolido pela Lava Jato. Já o PL conquistou 516 municípios, sendo 4 capitais. Pois é, e o PL conquistou muitas cidades com mais de 200 mil habitantes, o que de fato é um capital eleitoral, né? É um capital eleitoral. Está aqui. Vamos seguindo. A Gleisi dizendo: não é a primeira vez que anunciam a morte do PT, mas seguimos bem com o povo, com o Molusco. Está aqui novamente. Bolsonaro, na mesma CNN, o PT morreu e a vitória foi do povo conservador pelo Brasil. Disse Bolsonaro isso. Só falta descer de carrão, só falta jogar a terra, disse Bolsonaro, né? Em entrevista à CNN. Entrevista à CNN nessa segunda-feira, 28, um dia após o segundo turno das eleições municipais, o ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou que o resultado do pleito municipal significa uma vitória da direita e do povo conservador e que a perda em algumas cidades teve gosto de vitória. Eu não acho que, muito raramente, uma perda tem gosto de vitória. Não teve gosto de vitória não foi em Fortaleza, era para ter levado Fortaleza. Em Fortaleza, disse ele, tivemos um jovem que arrastou multidão lutando contra a máquina. A capital está totalmente dividida, foi uma derrota com sabor de vitória porque a diferença foi pouca, analisou o ex-presidente. Em Goiânia, uma operação da PF quase às vésperas da eleição atrapalhou, é evidente, mas agora é olhar para frente. Agora é olhar para frente. Esse negócio realmente do Gustavo Gaia, aquela operação foi muito estranha, né? Está sendo muito estranho. Que tristeza. Em São Paulo foi muito bom, disse Bolsonaro. A vitória foi do povo conservador da direita, do povo de bem. Eu estou feliz. Cada vez mais a população se afasta do mal, do vermelho que aflige o mundo todo. O PT morreu. Já desceram um carrão. Só falta agora jogar terra, tal. Discordo disso. Eu acho que o Ricardo Nunes, já no discurso da vitória, dizendo que Tarcísio de Freitas é o líder maior e agradecendo ao Tarcísio, alguns recados também cifrados, como a mídia está dizendo. Eu acho que, não sei, talvez no fundo a minha opinião é que Bolsonaro fez um acordo aí, não sei que tipo de acordo que fez, não sei se ele, mesmo se a inelegibilidade de cair, não sei se ele tem pretensão de sair candidato a presidente, talvez não, até hoje eu acredito muito provavelmente que não, talvez sairá candidato a senador, sabe, pelo Rio, ou até por outro estado, não se sabe. Agora, está se desenhando que o Centrão vai, nós vamos falar isso especificamente um dia, mas o Centrão, é o sonho do Centrão, nunca fez muito caso, mas não deixa de ser um sonho, ter um candidato à presidência da República tal, e eles vão construir esse candidato. E não sei se será o Tarcísio, não. O Tarcísio, me parece que depois de ontem, daquela fala dele sobre aquela facção, me parece que os caras agora vão colocá-lo como um refém. Depois a gente conversa sobre isso também. Então discordo. Acho que o Bolsonaro cometeu um erro grandioso quando não insistiu no Ricardo Salles para a Prefeitura de São Paulo e talvez pagará amargamente, politicamente, por esse erro. Mas muitos de vocês discordam. Me respeite minha opinião, que eu respeito a sua e está tudo certo. Ok? Está aqui uma análise da própria CNN. Vitória de Nunes vem recheada de recados silenciosos a Bolsonaro. Do discurso às mensagens paradas na caixa de entrada, o prefeito indica que ex-presidente terá papel marginal nessa próxima gestão. Que coisa, hein? No discurso da vitória foram quase 15 minutos sem que o prefeito reeleito Ricardo sequer mencionasse o nome de Jair Bolsonaro. Se não mencionava antes de ganhar, quanto mais agora que ganhou.
E não acho que foi vitória do povo conservador, não, Bolsonaro. Ah, não, mas qualquer coisa vai o que é Boulos. Mas aí você falhou. Devia ter insistido no Ricardo Salles. Respeito a opinião de vocês, respeite a minha, tá tudo certo. No discurso da vitória, papapá, quando veio a menção a Bolsonaro, teve como protagonista o vice Melo Araújo. Ao ex-presidente coube apenas ser reconhecido como responsável por ter indicado o companheiro de chapa do prefeito reeleito, agora fortalecido pelo reconhecimento das urnas. Aí, o cara se humilhou, o Bolsonaro, diante de um papagaio de pirata que é esse Ricardo Nunes. Um ridículo papagaio de pirata, não é? Mas enfim. Como já era de se esperar, não houve agradecimento, muito menos elogios a Bolsonaro. O líder maior, a expressão foi do Ricardo Nunes, com todas as letras, é Tarcísio de Freitas. Esses foram apenas os primeiros de muitos regados. Eu acho que o líder maior é o Xandex, não é Ricardo Nunes. Teu líder maior é o Xandex, está na cara. E o Michel Temer. Após fracasso do PT nas eleições, Alexandre Padilha, o opaco ministro das Relações Institucionais de Lula, defende balanço interno. Olha, Gleisi, tu está dizendo que está tudo bem, que o PT segue firme, e o Padilha já está defendendo um balanço interno, uma meia-culpa, uma autocrítica. Ministro das Relações Institucionais de Lula reconheceu que o partido está na zona de rebaixamento. E não vai ter nem cheirinho de título. O ministro das Relações Institucionais, o petista Alexandre Padilha, disse que nessa segunda-feira disse que seu partido precisa fazer uma profunda avaliação dos resultados das eleições municipais. Segundo Padilha, o partido está no Z4, o PT está no Z4 das disputas nas cidades desde 2016. Essa é uma metáfora futebol. Como é que conseguiu ser candidato? Como é que conseguiu? Se Lula está no Z4, o próprio está parecendo o Paulo Pimenta quando disse que o Lula teve 36% dos votos válidos. Se o Padilha, nome forte do PT, está dizendo que o PT está na zona do rebaixamento em termos de disputa municipal desde 2016, como é que conseguiu tanto voto e essa vitória tão grande em 2022? Mistérios da meia-noite, não é verdade? Está tudo aí, né? Só não enxerga quem não quer. Essa é uma metáfora futebolística que se refere à zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Disse ele, o PT é o campeão nacional das eleições presidenciais. Mas minha avaliação não saiu ainda do Z4 que entrou em 2016 nas eleições municipais. Então, teve conquistas importantes, a eleição na capital, elegeu cidades importantes nesse segundo turno, só Camaçari. Mas ainda tem um esforço de recuperação. Eu acho que o PT vai fazer uma avaliação sobre isso, certamente sobre esse seu resultado, como voltar a ser um partido com mais protagonismo. Nunca mais, porque o Centrão chegou com tudo. Sobretudo nas grandes cidades, nas médias cidades, Padilha, não, véio, tchau. Não foi Belém, tomou pau, São Paulo, papapá, né? É isso aí. Por fim, aqui uma matéria assim, Bolsonaro é o maior perdedor dessa eleição. De quem é essa matéria? É de Ricardo Rangel, está rangendo os dentes, o Ricardo Rangel, da Veja. Bolsonaro é o maior perdedor dessa eleição. Gozar da cara desse Ricardo Rangel. Os aliados do ex-presidente estão descobrindo que não precisam mais dele. Entendi. Engana-se, Rangel. Está agindo mais como torcedor do que como analista. Se alguém ainda tinha alguma dúvida, o segundo turno confirmou. Jair Bolsonaro é o maior perdedor dessa eleição. Assim como Lula elegeu um único prefeito de capital em Fortaleza, o bolsonarismo raiz elegeu um único prefeito de capital, Abílio Brunini, em Cuiabá. Os outros 3 eleitos pelo PL se identificam mais com o Centrão do que com o presidente. Mas a derrota de Bolsonaro vai bem mais longe do que a de Lula. Olha! Em São Paulo, o ex-presidente poderia ter faturado a eleição de Ricardo Nunes, mas diante da ameaça de Pablo Marçal, preferiu se omitir. Entregou de mão beijada os louros da vitória a Tarcísio de Freitas. Tá. Em Curitiba apostou em Cristina Grêmio e por aí vai. O Bolsonaro cometeu muitos erros, aliás, um dos esportes preferidos de Bolsonaro é errar. Mas a análise do Ricardo Rangel é uma análise de torcedor, está bem equivocado em muita coisa. Meus amigos, deixe seu like, inscreva-se, se você é inscrito, confira todos os dias se sua inscrição continua ativa, corra aí. Compartilhe com os amigos, compartilhe com os inimigos
E vá até a aba Seja Membro e se torne membro desse canal. É muito importante que você se aproxime aqui mais do canal, cada dia mais. Um abraço.